Pronto. Boa tarde, irmão Pai do Senhor Jesus. Amém. Eu espero que dê para os irmãos ouvirem. Eu estou usando outro equipamento para poder fazer a gravação do vídeo, tá certo? Porque o meu celular não está suportando gravar os vídeos. Ele apaga por conta da memória. Eu já apaguei um monte de coisa, mas ainda assim fica dando problema. Então, para não correr o risco de perder o vídeo e ter que fazer uma outra gravação, né, pela questão da demora, eu vou gravar em outro dispositivo, tá certo? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu espero que toda a igreja esteja bem, que todo aquele que estiver assistindo esse vídeo esteja bem, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? A questão da pandemia, a questão das portas da igreja estarem fechadas e a gente não ter o livre acesso até a casa do Senhor Jesus. Mas eu louvo ao Senhor Jesus pela sua vida, por você ainda estar de pé, por você não ter desistido, né, do Evangelho e ainda assim estar segurando nas mãos de Jesus, porque Jesus ainda está segurando nas mãos da igreja. Amém? Aleluia! Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer só uma breve observação, né? Algo que eu vou contar mais provavelmente no final do vídeo. Se o Senhor permitir, se o Senhor tocar no meu coração para contar, então eu conto para você, tá certo? Então, eu espero que você assista até o final, tá bom? Porque eu vou contar um breve testemunho para você. Amém? Para edificar a sua fé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sem perca de tempo, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus nessa tarde, né? Saber o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque nós sobrevivemos da palavra. Então, eu peço que você abra nesse momento em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, 28 e 29. Eu creio que você conhece esse versículo, mas vamos ler nessa tarde. Diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas e vis deste mundo para envergonhar e aniquilar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida e quem nunca disse, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada com Cristo, nós já dizemos isso. A gente já se até se questionou com isso. E a palavra que veio ao meu coração, na verdade, seria em Êxodo, capítulo de número 3. Mas eu percebi que a mesma temática da mensagem, o mesmo texto, né, a mesma explicação caberia perfeitamente nesse versículo. Então eu escolhi usar esse versículo como base, mas também vou citar aqui Êxodo 3 para exemplificar o que a palavra nos mostra nessa tarde. Tá certo? Quando nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus, a gente percebe que há muitos relatos, né, de relatos extraordinários, histórias extraordinárias, de pessoas que não eram nada, que não tinham nada, pessoas comuns, pessoas simples, mas que a sua história foi extraordinária, porque eles foram extraordinariamente usados nas mãos de Deus. São pessoas que não tinham nada para oferecer, não estou falando necessariamente de bens materiais, eu estou falando da condição humana, sob a perspectiva de um olho humano, sobre a visão natural. Pessoas onde, se a gente fosse olhar, a gente ia dizer, não, essa pessoa aí também não tem nada. Não, fulano de tal, deixa, descarta, não dá para ser usado não. E a gente percebe que Deus gosta de usar esse tipo de pessoa. Por quê, irmã? Por que Deus gosta de usar esse tipo de pessoa? Porque são esse tipo de gente que é frágil, gente que é fraco, gente que tem deficiências. Não falo exatamente de deficiência física, estou falando de deficiências em áreas da sua vida, seja na área emocional, seja na área espiritual. Pessoas que são, aos nossos olhos carnais, são vistas como fracas. Então Deus usa essas pessoas por quê? Porque a palavra dele diz que o poder dele se aperfeiçoa nas fraquezas.
Então todos nós temos deficiências, todos nós temos fraquezas, todos nós, porque ninguém é perfeito. Estar num mundo como esse nos faz estar sujeito a essas fragilidades. Aleluia. E a gente percebe que Deus gosta de usar aqueles que são fracos, aqueles, como a palavra diz, as coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que são sábios. Que o Senhor gosta e Ele escolhe aqueles que são humildes e desprezíveis, aqueles que são desprezados para aniquilar, aleluia, aqueles que são e reduzir a nada aqueles que são. Louvado seja Deus. O Senhor gosta de usar esse tipo de pessoa por quê? Porque é na fraqueza, na nossa fraqueza, que o poder dele é aperfeiçoado. É na nossa fragilidade, aleluia, que nós demonstramos com mais sinceridade que nós dependemos de Jesus, que nós dependemos dele. Então o Senhor usa a nossa fraqueza para, talvez o Senhor, glória a Deus, aleluia, perdão. Aleluia. Então, quem nunca se questionou, né? Quem nunca se perguntou, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Jesus, porque eu sou desse jeito. Meu Deus, eu tenho esse tipo de fraqueza, eu tenho esse tipo de falha, eu tenho, Senhor, esse tipo de deficiência na minha vida que eu queria que o Senhor tirasse, queria que o Senhor trabalhasse, que eu queria que o Senhor mudasse, que o Senhor curasse. Aleluia. Muitas das vezes eu já apresentei algo para o Senhor e eu passei muito tempo da minha vida tentando entender por que o Senhor não mudava isso. Por que o Senhor não muda isso? Jesus, muda essa área da minha vida. Senhor, transforma essa área da minha vida. Cura essa área da minha vida. E o Senhor não curou. Mas por que muitas das vezes o Senhor não cura? Por que muitas das vezes o Senhor não salva? Por que muitas das vezes Ele não liberta? Porque Deus é ruim? Não. Por quê? Porque se Ele curar, se Ele salvar, se Ele libertar, seja na minha vida, seja na sua vida, aleluia, a gente vai, aleluia, empinar o nariz. A gente vai, aleluia, ser soberbo diante da presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele nos usa dentro dessa fraqueza. Ele nos usa dentro dessa fragilidade. Você nunca percebeu que o Senhor te usa onde você se considera mais fraco? Aleluia. Se a gente olhar para a nossa vida antes de conhecer a Jesus, a gente vai perceber quem a gente era. E antes de conhecer a Jesus, no momento em que o Senhor vem nos salvar, a gente percebe, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, não tem jeito para mim, porque eu sou desse jeito. Quantas as vezes a gente já pensou isso? E o Senhor usa essa fragilidade para que você alcance alguém. E o Senhor usa esse peso, o Senhor usa, aleluia, essa sua deficiência para alcançar a vida de alguém. Porque talvez alguém esteja precisando, necessitando de uma palavra de Deus através da tua vida dentro dessa área e a gente não entende. E eu passei muito tempo da minha vida, muitos anos da minha caminhada com Cristo, pedindo para o Senhor me libertar disso, me libertar dessa forma, me curar nessa área que eu precisava de cura. E o Senhor não curou. E por um momento eu fiquei frustrado. Por quê? Porque eu queria que houvesse mudança, eu queria melhorar. Mas eu não entendia que era dentro dessa área que o Senhor me usava para outras pessoas. Era na forma que eu me encontrava assim, quando eu mais me encontrava desse jeito, era um momento em que o Senhor mais me usava. E isso eu não conseguia entender. E hoje a gente já vê com outros olhos. Então, quem nunca, né? Quantas vezes a gente já questionou, perguntando por que o Senhor me escolheu? Como fala até aquele hino do irmão Lázaro, né? Que faleceu nessa semana. Aleluia, vítima do Covid. Que a gente sabe que ele está melhor do que nós, que ele agora está com Cristo. Aleluia. Que naquele louvor que ele diz: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Então a gente já perguntou isso para Deus. Por que, Senhor, que o Senhor me quer tanto assim? Eu tenho esse problema na minha área emocional, eu tenho esse problema na minha área espiritual. Todos nós temos algum problema que de alguma forma o Senhor nos usa dentro desse problema para alcançar alguém. A gente não entende a forma como Deus age. Mas a gente sabe, aleluia, que o poder dele sempre vai ser aperfeiçoado dentro da nossa fraqueza. E o exemplo que eu queria dar para você, aleluia, nessa tarde,
se encontra em Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Irmã, mas por que Deus não vai usar os meus pontos fortes? Por que Deus não vai usar as minhas qualidades? Por que Deus não vai usar as partes, as melhores partes que eu tenho, as melhores partes que eu posso mostrar? Aleluia, porque aí a gente vai se glorificar, a gente vai se vangloriar no nosso nome, porque Deus vai estar nos usando onde a gente se sente mais forte, Deus vai estar nos usando onde a gente onde a gente se sente mais qualificado. E nós lemos no versículo 29 de 1 Coríntios, capítulo 1, esse que nós temos como base, que ele diz que ele, aleluia, eu vou reler de novo, glória a Deus, no capítulo 1 mesmo que nós lemos, o último versículo. Glória a Deus. Diz assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então o Senhor vai nos usar nas nossas fraquezas, no momento em que a gente é desprezível ou desprezado pelo mundo, no momento onde que qualquer pessoa que olhar para você não vai ver nada de bom em você, não vai ver nada de proveitoso. É aí que Deus vai te usar. É esse tipo de pessoa que Deus vai usar. Por quê? Porque Paulo mesmo disse, aleluia, que quando o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que se ele fosse se gloriar, ele se glorificaria, aleluia, ele se vangloriaria dentro, aleluia, da sua fragilidade, porque é aí que quando ele está fraco é que ele está forte. Louvado seja Deus. Então o Senhor vai nos usar nas nossas fraquezas para que a gente entenda que a gente depende dele. É só quando a gente está fraco, é só nesses momentos de fragilidade que a gente depende totalmente do Senhor. Então, para que a glória seja dada a Ele, Ele nos usará, aleluia, nas nossas deficiências, nas nossas fragilidades, para que a glória seja toda dele. Amém? Aleluia. O exemplo que eu vou dar para você está em Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo, aleluia, de número 10, diz assim. O Senhor fala assim para Moisés, vem, agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés diz a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O Senhor lhe responde, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier ao filho de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Amém? Aleluia. A gente sabe da história de Moisés, a gente conhece já de qual é salteada a história de Moisés, onde o Senhor levantou aquele homem, aleluia, para que ele fosse o libertador, para que ele conduzisse a libertação do povo do Egito. No início do capítulo de número 3, a gente percebe que um dos sinais que o Senhor dá para Moisés, para mostrar que Deus estava falando com ele e o chamando para uma obra, ela é evidenciada também no momento em que que o Senhor fala com Moisés no meio da sarça ardente. E o que muita gente prega, que não é verdade, dizendo que Moisés estava maravilhado com o que ele viu, que era a sarça ardendo. Mas não é nisso que Moisés se maravilha. Moisés está maravilhado nesse momento não porque a sarça estava ardendo. O Egito se encontra no deserto. Então Moisés já era acostumado a ver sarça arder. Moisés já era acostumado a ver sarça pegar fogo, aleluia, devido à quentura do sol, aos altos graus do sol. Mas o que Moisés se maravilha nesse momento é que além da sarça pegar fogo, ela não se consumia. Ele percebe que o fogo é diferente porque ele não consome a sarça. Então, aleluia, o Senhor vai utilizar esse sinal para falar com Moisés, para mostrar para ele o seu propósito, que era libertar o povo das mãos de Faraó. Mas a primeira coisa que Moisés fala para o Senhor é, quem sou eu?
Aleluia. Moisés, ele tinha um complexo muito grande de inferioridade. Ele se sentia menor, ele se sentia pequeno. Aleluia, ele se mostrava de um jeito que ele dizia que não sabia falar, mas ele não entendia que Deus queria usar, aleluia, a sua fraqueza, a sua fragilidade para libertar o povo. Ele dizia: quem sou eu? Moisés se achava um homem pesado de língua para falar. Moisés não sabia se expressar. Embora, aleluia, fosse um homem estudado, embora fosse um homem que tivesse crescido dentro do Egito, mas a sua fragilidade era essa. Então ele se sentia inferior. Ele se achava: quem sou eu para libertar o povo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso. Aleluia. Provavelmente ele pode até ter pensado: por que o Senhor não enviou outra pessoa? Por que o Senhor não chamou outra pessoa? Tinha tantos outros lá estudado, tinha tantas outras pessoas que sabiam falar mais do que eu, por que o Senhor não chamou ele? Então, o que o Senhor chama para Moisés aqui, o Senhor chama para Moisés para chegar a Faraó e falar aonde Moisés se sentia inferior, na área onde Moisés se sentia fragilizado, na área onde Moisés se sentia fraco, onde ele tinha mais dificuldade, era onde o Senhor queria usar. Aí, quando a gente olha para a vida de Paulo, nós vemos que o homem que era assassino, aleluia, o homem que era assassino, que perseguia a igreja primitiva, que assassinava os irmãos, foi o mesmo homem que foi levantado, aleluia, que foi um dos homens que mais implantou igrejas, foram um dos homens, aleluia, que mais pregou o ministério de Jesus, o homem que mais estava no meio de gente, no meio dos cristãos. Aonde, se a gente voltar à fita da história de Paulo, a gente percebe que Saulo matava pessoas que seguiam a Cristo. E agora Paulo se torna aquele que segue a Cristo. Aleluia, aquele que implanta igrejas, que prega o evangelho. Então é aonde, aleluia, o diabo aponta dizendo: nisso daqui Deus não te usa. Nisso daqui Deus não aceita. Nisso daqui Deus não vai receber. E é nisso, aleluia, que o Senhor pega para usar. É exatamente nisso que o Senhor vai usar, aleluia, para te fazer instrumento dele nas mãos dele. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a oração, eu gostaria de brevemente falar sobre o que tem acometido durante essas, mais ou menos 2 últimas semanas. No início do mês de março, mais precisamente lá para o dia 11 de março, eu comecei a ficar doente e eu achei estranho, porque eu pensava que eu estava com sintomas de gripe. Então, com 3 dias, mais ou menos, eu resolvi fazer o teste do Covid e testei positivo. Aleluia. E então os sintomas começaram a se agravar, eu comecei a sentir dores no corpo, dores de cabeça, tosses, falta de ar. Como eu tenho um certo tipo de problema nos meus pulmões quando eu fico doente, então isso acabou me acometendo durante essas 2 últimas semanas. Então eu não saí de casa nesse dia. Durante esses dias, resolvi ficar de quarentena, tratando em casa. Poucas vezes eu fui ao hospital, eu acho que somente 2 vezes eu cheguei aí até o hospital para ser atendida no pronto-socorro. Mas para a glória do nome do Senhor Jesus, no meio a tantas coisas que a gente vê nas redes sociais, das pessoas que morrem, das pessoas que são acometidas com essa doença e em menos de 15 dias falecem, famílias que perdem alguém para essa doença. Então, o diabo quis colocar medo no meu coração, para que eu ficasse temerosa em relação ao que tinha me acontecido, que mesmo tendo todos esses sintomas, o mais grave que é a falta de ar, que eu viria a morrer, não é? Então essa é a palavra que eu queria usar. Então o diabo quis colocar isso no meu coração para que eu tivesse medo de morrer. Mas eu confesso para você, não tenho, A gente sabe que tudo isso daqui é passageiro e que o que nos espera estará na glória, que o Senhor nos espera na glória. Então que morrer aqui, aleluia, morrer para o mundo é viver para Cristo. Nós perdemos várias pessoas, a gente perde alguém da família. Outras famílias, nesse momento, podem estar perdendo alguém para essa doença. E eu falo do fundo do meu coração para você, baseado também nessa palavra, para que a gente não venha temer. Mas eu estou dizendo que a gente venha ser irresponsável, que a gente venha
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sair feito doido, né? Deixar de se cuidar, não. Mas que a gente não venha temer, que nós todos estamos nas mãos do Senhor Jesus, e que se o Senhor cura, Ele continua sendo Deus. Se Ele não quiser curar, Ele vai continuar sendo Deus. Amém? E eu estou finalizando os meus dias. Provavelmente amanhã eu estarei fazendo outro teste para a glória do Senhor Jesus, dará negativo. Não foi preciso eu ser internada, onde os médicos diziam que eu ia precisar ser internada por conta da falta de oxigênio. Mas para a glória de Deus eu estou aqui respirando normalmente e falando com você. Amém? Para a gente ver que o Senhor, Ele é Deus, que Ele é misericordioso, que tudo que acontece é permissão, tudo que acontece é para glorificação do nome do Senhor. E se Ele permite, é porque Ele nos ama. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, e durante esse tempo, um dos louvores que mais tocou a coração foi o louvor que o irmão Lázaro louvou na última live que ele fez. Muda de valor todo ano. Aleluia. As botas. Glória a Deus. E que possa falar ao seu coração também nessa tarde. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Porque Ele ressuscitou, eu posso lhe dizer isso que vou lhe dizer agora. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana o ar da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de ti, vem descendo um rio pra nos dar a vida. Esse rio que emana o ar da cruz, do lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Deus abençoe. Aquilo que parecia não ter saída, Ele está vivo. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Jesus. Aquilo que parecia ser a minha morte, ser a tua morte. Aleluia. Aquilo que parecia impossível. Aleluia, mas Ele é poderoso. Aleluia, e misericordioso para fazer infinitamente mais. Então, nessa tarde, aleluia, nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos o nome do Senhor Jesus nessa tarde, porque Ele é digno, aleluia, e merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluia, se eu e você estamos vivos nesse momento é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, nesse momento que Jesus possa confortar o coração de todas as famílias que perderam alguém. Aleluia, seja do meu evangélico, seja do meu secular. Aleluia, que perderam um ente querido, aleluia, para essa doença. Aleluia, que talvez perderam um pai, ou uma mãe, ou um filho, eu não sei. Aleluia, mas que nesse momento podem estar abatidos. Que Jesus possa confortar o coração. Aleluia, que o céu possa confortar o coração de vocês. Nesse momento eu peço que Jesus
Lave a tua casa, igreja, com o sangue do Cordeiro. Que Jesus possa lavar as nossas vidas com o sangue dele, nos livrar desse mal. Aleluia. Assim como ele pode curar, assim como ele pode dar vitória. Aleluia. Assim como ele pode preparar, também lhe levar. Aleluia. A vontade é dele e a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Então, nesse momento, aleluia, agradeça a Jesus. Agradeça pelo dom da vida. Agradeça porque você pode respirar sem auxílio de aparelhos. Agradeça porque você pode falar sem se cansar. Agradeça porque você pode, aleluia, dar glória a Deus. Você pode olhar para os céus e agradecer a Jesus pela oportunidade de vida. Agradeça porque você tem alimento na sua mesa. Agradeça porque você tem saúde. Mesmo, aleluia, que seja pouca, mas você ainda está de pé. Você anda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que nessa tarde, mesmo diante de tantas fraquezas, mesmo diante de tantas fragilidades, mesmo diante de tantas deficiências, o Senhor ainda nos escolheu para usar. Tinha tantas outras pessoas melhores que eu e você. Tinha tantas outras pessoas que sabiam falar melhor do que eu e você, que sabem se expressar melhor do que eu e você. Mas ainda assim Ele escolheu você para usar. Mas ainda assim Ele escolheu a tua família para ser local de milagres. Mas ainda assim Ele escolheu a tua casa para receber a presença dEle. Então nessa tarde, o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre. A sua casa é milagre do Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, que Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.